teórico chamado Maslow, que ele criou a hierarquia das necessidades humanas, também conhecida como pirâmide das necessidades de Maslow. E ele diz que todo ser humano tem necessidades hierárquicas, que começa com necessidades fisiológicas ali na base da pirâmide, como alimentação, sono, e depois vai para uma segunda etapa, que são as necessidades de segurança, como moradia, e assim vai subindo até a autoestima. E de fato faz muito sentido essa teoria, ela é muito clássica, mas mesmo depois, por exemplo, que uma pessoa conquista e supre a sua necessidade de alimentação, com o passar dos tempos, ela buscará uma sofisticação dessa alimentação, de tal maneira que no transcorrer da existência, a pessoa precisa de transporte. Primeiro ela luta para poder pagar uma passagem de ônibus. Depois ela luta para ter um carro. Depois ela luta para ter um carro ainda melhor. E assim vai buscando uma melhoria do seu automóvel, das suas roupas, da sua bolsa, da sua casa, do seu sofá. Tudo isso é legítimo, essa busca por desenvolvimento. Mas qual que é o limite do pecado, digamos? Aonde que o luxo começa a se tornar um problema? Eu conheço um teólogo brasileiro que eu respeito muito, e ele, num jeito muito tranquilo de dizer, ele diz que o limite do luxo é a bunda. E é engraçado dizer assim, mas ele fala, olha, você vai ter uma necessidade de se assentar. Então você consegue uma pedra para se assentar. Você atendeu essa necessidade. Isso é legítimo. Só que ela é desconfortável. Você passa então para um tamborete, um banquinho, e consegue resolver seu problema de se assentar num banquinho. Mas o banco é duro, de madeira, e você consegue então, por meio do trabalho, comprar uma cadeira que já tem um encosto, e depois melhorar, comprar uma cadeira com braços, e depois até comprar uma cadeira acolchoada, uma poltrona, como essa que eu estou sentando aqui. E a partir daí, de repente, ela já é acolchoada, já tem braço, já tem encosto, mas você pode continuar. Você pode falar assim, não, eu quero uma cadeira, mas que não seja de tecido, que seja de couro. Mas você pode continuar. Ah, eu quero que seja uma cadeira de couro de antílopes africanos. Chega um momento que o conforto já foi atendido. Já há conforto, o conforto já está suprido. A partir daquele momento vem o luxo. E o luxo, ele pode ser considerado um pecado. No final do século XXI e século XXII, o luxo, ele atingiu um status muito grande na nossa sociedade. As pessoas buscam o luxo de maneira geral. Qual que é o limite da busca para o luxo? Jesus ele conta uma parábola em Lucas capítulo 16, que ele fala da vida de um homem muito rico e de um homem muito pobre, que ele dá o nome, chamado Lázaro. E é muito curioso, porque normalmente na antiguidade os ricos tinham nome, os pobres não. Mas Jesus ali ele já começa a fazer meio que uma brincadeira e um trocadilho, dizendo que o rico se chamava simplesmente rico, nada mais era do que um rico, e o outro era Lázaro. E ele conta que esse rico vivia em luxo e prazer. Na porta da casa dele, da mansão dele, vivia ali um pobre e miserável, chamado Lázaro. E Lázaro queria muito comer, nem que fosse das migalhas que caíssem da mesa daquele homem rico, mas nada ele conseguia, enquanto o rico se esbaldava no seu luxo. Diz ali, Jesus contando a parábola, que ambos morrem e que o pobre vai para o paraíso e que o rico vai para o inferno. E ali o rico entra num debate com Deus, representado por Abraão, tentando dizer assim, Senhor, peça que Lázaro, ou mande que Lázaro venha me socorrer, porque eu estou sofrendo demais aqui no inferno. Será que esse homem foi para o inferno porque ele era rico e porque vivia em luxo? Eu penso que
a questão deste homem está muito mais vinculado à falta de misericórdia que ele teve para com os pobres, a falta de cuidado, misericórdia e de distribuição que ele não teve para com os necessitados, do que propriamente a riqueza que ele teve. A riqueza em si, ela não é um problema. A riqueza, ela vai gerar emprego, a riqueza, ela vai gerar imposto. A questão não é ter ou não riqueza, a questão é como nos relacionamos com o dinheiro, seja pouco, seja muito. Existem pessoas que são absolutamente avarentas e às vezes não são ricos, às vezes são pobres avarentos, que têm pouco, mas não divide o pouco que tem. E existem pessoas que são ricas, que são abastadas e que sim, eu conheço alguns que dividem aquilo que Deus concedeu a eles ou aquilo que eles conquistaram por meio do trabalho. O luxo, ele de fato, ele pode se tornar um pecado muito severo quando nós não entendemos que somos apenas mordomos daquilo que Deus confiou em nossas mãos. O nosso papel é trabalhar arduamente. E se o nosso trabalho for abençoado a tal ponto de acumularmos, que essas riquezas, que estes bens, que esta posição possam ser verdadeiramente compartilhados com pessoas, com instituições, com negócios que pensem no bem comum. O nosso papel não é reter. Deus quer que nós sejamos canais da bênção dele.